Olá! No vídeo a seguir, vamos falar sobre o tema Modernismo no Brasil, primeira geração, onde vamos falar as principais informações sobre prosa, poesia e teatro. Mas antes, vamos falar sobre como surgiu o modernismo no Brasil. Após a primeira semana da arte moderna, teve início a primeira fase modernista, que começou em 1922 e foi até 1930. O Brasil vivia os últimos anos da República Velha e a economia mundial entrou em crise por causa da queda de bolsa de valores de Nova York. Além disso, o Brasil passou por diversas revoltas sociais que culminou na Revolução de 1930 e na ascensão de Getúlio Vargas. A Primeira Guerra Mundial trouxe instabilidade na economia mundial e, somado a isso, o Brasil estava em um clima de revoltas e mobilizações radicais. Inclusive, foi criado o Partido Comunista Brasileiro, que, como o próprio nome já diz, adotou uma filosofia partidária contrária à que se firmava, a do capitalismo. Prosa. Há de se considerar, nessa primeira geração, um claro predomínio da poesia sobre a prosa em volume de produção. Contudo, dos principais autores, embora outros tenham produzido com menor destaque, destacamos a prosa de Mário de Andrade e Alcântara Machado. Mário de Andrade. Em 1917, escreveu seu primeiro romance sob o pseudônimo de Mário Sobral. Há uma gota de sangue em cada poema. Nessa obra, ele defendia a paz e criticava a Primeira Guerra Mundial e todas as consequências que ela causou. Macunaíma é considerada a obra mais importante da primeira fase modernista. Para compor essa obra, Mário de Andrade se inspirou na obra de etnografia. Alcântara Machado não participara da Semana da Arte Moderna. Apesar disso, acaba iniciando uma amizade com o escritor Oswaldo de Andrade e se torna mais um membro do movimento, virando um dos grandes ícones da geração de 22 no que se refere à prosa. Entre as principais características encontradas nas obras de Alcântara Machado, destacam-se o dinamismo de seus contos, a forma objetiva e direta de narrar, a utilização de linguagens jornalísticas e o uso de jargões, gírias e o maneirismo popular dos imigrantes italianos em suas obras. Poesia. Vamos começar falando sobre o movimento Pau-Brasil, que foi um movimento artístico lançado no Brasil em 1924 por Oswaldo de Andrade e Tarsília do Amaral, que apresentava uma posição primitivista buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil e que foi inspirada nos movimentos de vanguardas europeus, devido às viagens que Oswaldo fazia à Europa. Esse movimento foi levado ao público com a publicação do livro Pau-Brasil, escrito por Oswaldo de Andrade e ilustrado por Tarsília do Amaral, e com o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. O movimento exaltava a inovação na poesia, o primitivismo e a era presente, ao mesmo tempo em que repudiava a linguagem retórica na poesia. Outro ramo que só veio adquirir valor no modernismo foi o teatro. Isso porque houve um aumento das casas teatrais e facilidade de se adaptar as peças ao cinema e televisão. No Brasil, são poucos os nomes que se destacaram no teatro, mas agora há um grande departamento do escritor neste ramo. As peças apresentam boas qualidades literárias e dramaticidade. O autor que se destaca na primeira fase do modernismo é Juraci Camargo. Juraci Camargo torna-se famoso com a peça Deus lhe pague, que estreou em 1932. Nascia com ele a dramaturgia brasileira moderna. A maior realização brasileira até hoje é o Teatro de Juraci Camargo. Com o seu conjunto de peças, pode-se falar em teatro no Brasil, não só quanto ao seu valor artístico, mas, sobretudo, quanto ao valor do seu sentimento social. Para saber mais sobre prosa, poesia e teatro, vocês podem acessar os sites que estão na descrição do vídeo. Até mais!